1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 8 ao versículo 12. Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 8 ao versículo 12. Na minha tradução diz assim: sentindo assim tanta afeição por vocês, decidimos-lhes dar-lhes não somente o Evangelho de Deus, mas também a nossa própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por nós. Irmãos, certamente vocês se lembram do nosso trabalho esgotante e da nossa fadiga. Trabalhamos noite e dia para não sermos pesados a ninguém, enquanto lhe pregávamos o Evangelho de Deus. Tanto vocês como Deus são testemunhas de como nos portamos de maneira santa, justa e irrepreensível entre vocês os que creem. Pois vocês sabem que tratamos cada um como um pai trata seus filhos, exortando, consolando, dando testemunho, para que vocês vivam de maneira digna de Deus, que os chamou para o seu reino e glória. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós pedimos a Tua bênção sobre essa palavra, e que ela venha ser no nosso coração, Deus, um instrumento de correção, de exortação. Venha, Senhor, ser um instrumento, ó Pai, de edificação, para que a gente aprenda a ser melhores pais, para que a gente aprenda também a ser melhores filhos, Senhor. Em nome de Jesus, nos dá dessa bênção, nos dá dessa graça. Precisamos do Senhor, nessa hora, que o Teu Espírito Santo nos oriente, em nome de Jesus. Amém. Eu quero falar para você sobre esse tema nessa noite. Cristianismo contagiante para os nossos filhos. Como nós estamos nessa série de mensagens sobre cristianismo contagiante, então a ideia é que esse cristianismo que a gente tenha seja contagiante para os nossos filhos. Preste bastante atenção nesse vídeo. It looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. Have you actually got a driver's license? Go back where you came from. Learn to speak English. Go back where you came from. Is that what you think? Faça só, torne a sua influência positiva. O que a criança vê nos seus pais, elas vão realizar, elas vão fazer. Por isso que é importante a gente contagiar os nossos filhos. A gente ter esse cristianismo contagiante, que leva os nossos filhos a uma influência positiva. O Dr. James Dobson, que é um grande estudioso sobre a família, ele disse o seguinte: uma equipe de pesquisadores queriam aprender quanto tempo os pais modernos gastam brincando e interagindo com os filhos pequenos. Primeiro eles perguntaram para um grupo de pais e a resposta foi o seguinte: a média de 15 a 20 minutos por dia. Então, para verificar se esses dados estavam corretos de fato, o que eles fizeram? Eles plugaram microfones na camiseta das crianças. E então, para ver a interação verbal dos pais com os filhos. Então eles descobriram o seguinte: eles chegaram ao resultado de que o tempo médio gasto pelos pais com seus filhos pequenos eram de incríveis 37 segundos por dia. 37 segundos. A interação entre um pai e o filho se limitava a 2,7 encontros por dia, que duravam de 10 a 15 segundos cada. Isso representa a contribuição que milhares de pais estão dando na vida dos seus filhos. É difícil ser pai hoje.
É quase impossível viver segundo o nosso ideal, segundo o nosso estándar. É difícil. E a coisa mais difícil lá no fundo é causar uma influência na vida da criança. Deixar um selo de bom caráter, deixar uma impressão digital de valor, que seja um caráter valoroso. Porque o que nós vemos hoje, nós vemos maus caráteres, alcoólatras, mesquinhos, mentirosos, mulherengos, safado, passivo, apático. São essas impressões que a maioria dos pais estão imprimindo na vida dos seus filhos. E modela o tipo de adulto que eles vão ser. O propósito mais difícil na vida, a grande responsabilidade de cada pai e de cada mãe é transformar uma criança inocente num ser humano, num adulto de valor. Mais do que isso, para nós que somos cristãos, o propósito de cuidar dos nossos filhos é transformá-los em valorosos servos de Deus, filhos de Deus que tenham valor. O contexto desse texto que a gente leu aqui, foram as primeiras igrejas fundadas na Europa, Filipenses e Tessalonicenses, né? Filipos e Tessalônica. Paulo permaneceu durante 6 semanas com eles, investiu em novos crentes, ele trabalhou de dia e de noite para o estabelecimento dessa igreja. E embora Paulo nunca mais tenha voltado a Tessalônica, depois dessas 6 semanas que ele passou, o coração dele foi conquistado pela igreja. Quando a igreja passou por perseguições, ele enviou 2 salva-vidas para a igreja. O primeiro foi Timóteo. Ele enviou Timóteo para lá com palavras de encorajamento, de esperança. E segundo, quando Timóteo voltou desanimado, ele escreveu uma carta apaixonada, que é essa carta que a gente lê aqui. Agora, como é que a gente faz? Como é que nós, pais, fazemos para modelar os nossos filhos? Paulo dá algumas dicas aqui para nós, e é claro que isso se aplica à função de mãe. Aí você vai dizer assim, mas eu sou filho, então não importa para mim. Não importa sim, porque se você quer ser um homem, uma mulher de valor no futuro, então guarde essas palavras no seu coração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se muitos de nós tivéssemos escutado isso que eu vou falar hoje, talvez nós não tivéssemos errado tanto quanto nós erramos. Então, é para mim, é para você, para todos nós que estamos aqui. Então, 4 diretrizes para sermos bons pais. Diga para a pessoa que está ao seu lado assim. São 4 orientações para você ser um bom pai. Presta atenção. Você pode ser um pai espiritual também, não é? Então, para você ser um bom pai. Primeiro, vamos passar aqui. Contagie seus filhos pela afeição. Diga para a pessoa que está ao seu lado. Você vai contagiar os outros pela afeição. Amém? Olha só que coisa interessante. O apóstolo Paulo diz assim, sentindo tanta afeição por vocês. Paulo ele poderia ter escolhido qualquer outro termo, mas ele usou o termo afeição, que significa sentir atraído para perto. Olha que coisa interessante. Então o apóstolo Paulo está dizendo que as pessoas se sentem atraídas por outras. É interessante que, eu não sei se você já prestou atenção em criança. Criança não vai com gente que é carrancuda. Já parou para ver isso? Você pode observar. Se você vê uma pessoa carrancuda, você pode ter certeza que criança passa longe. Criança vai com quem? Ela se sente atraída por alguém que demonstra amor. Alguém que exala amor. Alguém que exala afeição. Ela quer estar perto de pessoas que possam chegar perto dela, abraçá-la, que ela sabe que ela vai receber um carinho e não outra coisa. O termo aqui representa o pai terno, gentilmente embalando no berço seu pequeno filho. Por isso que Paulo usa essa palavra afeição. Nós temos que ensinar os nossos filhos a sentir emoções, a sentir tristezas, alegrias, para não ser lembrado como um gigante raivoso, sempre bravo, aquele homem ou mulher que não se importa com o que o filho pensa ou sente e não presta atenção nos seus sentimentos. A nossa função como pais é ajudá-los a aceitar os seus medos, entender que eles podem confiar no pai e na mãe para abrir o coração. Eles têm permissão para sentir medo.
É difícil para uma criança de 2 a 6 anos, que não conhece a diferença entre o real e o imaginário, compreender esses conceitos abstratos. Por isso que é nossa função fazer com que eles sintam-se num ambiente em que eles são aceitos. Crianças nascem com sentimento de medo diante do poder e do tamanho dos pais. E quando o pai cuida e demonstra amor pelo seu filho, toma ele no colo, lê com ele a Bíblia, fala o quanto ama, finalmente esse gigante adulto é digno de confiança. E isso se chama relacionamento pessoal. É fácil abraçar e beijar um filho de vez em quando, automaticamente. Filhos precisam de expressão física da nossa aprovação. Quando os elogiamos, estamos apreciando o que eles fazem, mas precisamos muito mais do que palavra. Afeição significa chegar-se, afeição significa tocar, abraçar, apertar, beijar bastante. Pegar no colo, gastar um tempo, jogar bola. Aí você vai falar assim, mas pastor, eu tenho tão pouco tempo para fazer essas coisas. Mas você consegue administrar a sua agenda. Eu consigo administrar a minha agenda. O que falta é nós estabelecermos prioridades. A televisão, por exemplo, rouba as nossas prioridades. E quando eu falo televisão, eu estou falando dos programas televisivos. Porque você pode muito bem jogar um videogame com seu filho. Gastar um tempo com ele lá. Você precisa investir na vida deles. Antes que seja tarde demais. Se você já tem filhos que já estão adultos, já estão na juventude, continue investindo tempo com eles. Mas agora o relacionamento não é mais de pai para filho, é de amigo. E é isso que muitas vezes a gente não entende. A criança com menos de 4 abraços por dia, ela cresce anormal. Mais de 4, ela cresce normal. Mais de 8 abraços por dia, ela tem mais chance de crescer bem e saudável. Então, abrace o seu filho bastante. Abrace a sua filha bastante. Não importa a idade que ele tenha, ou não importa a idade que ela tenha. Abrace, beije. Declara teu amor por ele. Fala quantas vezes for preciso, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Fala mesmo, não tenha medo de dizer e expressar seu sentimento. Segundo, como é que a gente contagia os nossos filhos? Contagiamos os nossos filhos pela transparência. Diga para a pessoa que está ao seu lado assim, você contagia os outros pela transparência. Olha só o que diz o texto aqui, versículo 8 ainda. Ele diz assim, olha. Decidimos dar-lhes não somente o Evangelho de Deus, mas também a nossa própria vida. A nossa própria vida. É necessário que os nossos filhos ouçam o Evangelho em casa, venham para a igreja, participem do cultinho, depois da mocidade. Sim, é necessário que eles conheçam o Senhor e o seu amor, mas eles precisam mais do que isso. Eles precisam de instrução sobre a vida, de como você lida com as pessoas, de como você trata as pessoas, de como você trata com as finanças, de como você lida com os problemas. Ele observa quando você trata com a sua mulher, pai, que é a mãe deles. Ele observa quando você lida com o seu esposo, que é o pai deles. Ele observa, ele está ali vendo, as antenas estão ligadas. E os nossos filhos, eles captam muito mais do que a gente pode imaginar. Pode estar com a porta do quarto trancada, pode estar falando baixinho, mas eles captam, eles sentem aquilo que está acontecendo. Então nós precisamos tomar muito cuidado, observar quais são os nossos valores, quais são as nossas prioridades. Precisamos perceber que eles precisam perceber que você está realmente interessado neles. Que você realmente quer gastar tempo com eles. Não é obrigação, mas que você realmente está querendo. Que você realmente está ensinando. Nós ensinamos os nossos filhos a sermos transparentes, sendo transparentes com eles. Sendo transparentes com eles. Filho, não vai dar para comprar a bicicleta que você quer, porque o papai não tem dinheiro agora. Seja transparente.
Filho, não dá para fazer isso, não dá para comprar o iogurte que você quer no mercado, porque o papai não tem dinheiro agora. E quando você tiver dinheiro, aí você compra. Amém? Não seja aquele pai que não compra nunca. Eu lembro meu pai, eu agradeço a Deus pela vida do meu pai, da minha mãe. A gente não tinha muita coisa na infância. Meus pais passaram muitas dificuldades na infância. Nós mudamos 11 vezes de casa, em 12 anos nós mudamos 11 vezes. Porque o aluguel ficava caro, então a gente tinha que sair daquele lugar e ir para outro, onde o aluguel era mais barato, e assim a gente ia afastando do centro da cidade, né? E ia embora do centro da cidade. Quanto mais longe, menor o aluguel, né? A gente ia afastando. 11 vezes em 12 anos. Eu lembro quando meu pai ia fazer a compra do mês, e ele chegava com uma caixa de bis. Uma caixa de bis. E aquela caixa de bis era metade para mim e metade para o meu irmão. E tinha que durar o mês inteiro. 10 bis para durar o mês inteiro. Isso quando meu irmão não ia lá, passava a mão nos meus bis, eu ia lá, passava a mão nos bis dele, e a gente ia assim, né? Mas eu valorizo tanto. Hoje as crianças perderam a noção do valor que tem uma caixa de bis. Eles não têm noção mais. Por quê? Porque nós fizemos com que eles perdessem a noção. Nós fizemos com que eles não valorizassem aquilo que nós valorizamos lá na nossa infância. Não é culpa deles. É porque nós não valorizamos. Minha mãe comprava um tênis para ir para a escola e tinha que durar o ano inteiro. E era aquele que chute, né? Você jogava a bola, você ia com ele para a escola, você ia com ele para tudo quanto é lugar, e tinha que durar. Não tinha esse negócio assim, a mãe rasgou meu tênis. Hoje as crianças têm 4, 5, 6, 10 pares de tênis. E muitas vezes reclamam, pai, eu não tenho tênis para colocar, eu não tenho sapato para pôr. Você vai lá no guarda-roupa e fala, mas é isso daqui. Porque nós não ensinamos eles valorizarem. Nós. A culpa não é deles, a culpa é nós. Nós temos que nos arrepender. Porque nós não fomos transparentes com eles. Nós não fomos. Como que os filhos aprendem? De 2 a 6 anos são os anos cruciais para formar um indivíduo. Eles têm dificuldade de se verem como ser humano. Quando eles têm de 2 a 6 anos, eles acham que eles são o centro do mundo. E gradativamente eles vão percebendo que não são. Eles copiam o que nós fazemos. Eles são gravadores. Eles não conseguem ler ou ter exatos sentimentos, mas eles são craques em sentir. Especialmente raiva. Por isso que a gente precisa tomar cuidado com o nosso tom de voz. Senão a criança conhece o pai apenas quando o pai grita. Crianças precisam de conversação amorosa, amigável, apoio e carinho. É mais fácil a gente convencer a criança de algo negativo, a gente dizer não, do que a gente sentar com ela e explicar por que não. É muito mais fácil a gente já dar um não e acabou. Por que não? Porque eu disse que não e ponto final. Essa era a resposta padrão lá na minha casa. Eu falava assim, aí eu falava, mãe, mas por que não? Por que não e ponto final. Resposta padrão. Então eu já sabia que aquela resposta padrão viria, né? Mas mesmo assim eu ficava insistindo, só para ver até onde que eles iam chegar. Filhos testam pais. Eles testam você. Eles querem ver até aonde você vai chegar no seu limite. Então, antes que eles testem você, imponha limites. Coloque limites. Limites são saudáveis. A gente coloca limites para tantas coisas na nossa vida. Limite de velocidade. A gente precisa andar dentro do limite de velocidade, que senão o que vai acontecer? Se você não tomar uma multa, né, que é bem provável que isso aconteça, o que vai acontecer? Você pode meter a cara no poste. Pode provocar um acidente. Então é saudável você viver dentro do limite. Você não pode viver além do limite. Limite de peso, por exemplo. Eu tenho que entrar no meu limite de peso, porque se eu viver muito acima do limite, o que vai acontecer? Vai dar um infarto miocárdio, eu vou bater as botas, minha mulher vai ficar viúva. E os meus filhos vão ficar órfãos.
Eu preciso cuidar, eu preciso estabelecer limites. Você precisa estabelecer limites. Nós precisamos de limite. Para os nossos filhos é a mesma coisa. Você tem um limite dentro do seu orçamento. Que você sabe até onde você pode ir, o que você pode comprar. Para os nossos filhos é a mesma coisa. Nós precisamos estabelecer limites para eles. Lógico, dentro dos padrões deles, mas nós precisamos estabelecer limites para eles. Como é que a gente faz isso? Sendo transparente. Sentando e conversando. Gastando tempo com eles. Ah, mas ele é muito pequeno, ele não entende. Entende sim. Entende sim. A Sara tinha 4 anos de idade. 4 anos. E aí, 4 não, perdão. De 2 para 3 anos de idade. E chegou o pastor, Renato, que era aqui de Tarabai, lá na nossa casa para nos visitar. E então, aí ele estava todo alegre porque a esposa dele tinha ficado grávida. E aí a Sara perguntou para a Mércia, falou assim, mamãe, o que é ficar grávida? Ela falou, não, que agora tem um nenezinho na barriga. E aí a Sara perguntou assim, e como é que o nenezinho entrou lá? Qual que é a nossa resposta padrão? A cegonha trouxe. Não é? Essa é a resposta padrão. Só que nós sabemos muito bem que a cegonha tem outro nome. Aí ela pediu licença. Minha esposa foi muito sábia, pediu licença para o pastor e falou, pastor, eu preciso explicar. E explicou tintim por tintim o ato sexual e como entrou a sementinha dentro da barriga da esposa do pastor e como a criança estava sendo formada. Nós precisamos aprender a explicar para os nossos... Dá trabalho? Dá. Dá vergonha? Dá. Um pai chegou para um filho adolescente e falou assim, filho, vem cá. Chegou a hora da gente ter uma conversa sobre sexo. E o filho sentou no sofá e falou, tudo bem, pai, o que você quer saber? Se você não explicar, eles vão aprender em outro lugar. Que seja pela sua boca. Senão, sabe o que vai acontecer? Lá no futuro você fala, eu vou falar que é a cegonha, depois ele aprende, depois eu ensino, depois eu gasto tempo. Não. Depois lá na frente ele aprende que não é a cegonha. E o que ele vai dizer? Meu pai mentiu para mim. Ou então ele nunca mais vai entrar em contato com você com relação a sexo. Por quê? Porque ele sabe que isso é um tabu para você. Seja transparente com seus filhos. Vamos lá, continuando. Como é que a gente contagia os nossos filhos? Contagiamos os nossos filhos pela dedicação. Diga para a pessoa que está falando assim, você contagia os outros pela dedicação. Amém? Olha só o versículo 9. Irmãos, certamente vocês se lembram do nosso trabalho esgotante, da nossa fadiga. Trabalhamos de dia e de noite. De dia e de noite. A figura que Paulo passa aqui é de um pai trabalhador, de um pai dedicado. É a descrição detalhada de um homem, do seu trabalho, do seu sustento sendo guardado, do seu esforço por economizar, sua luta, seu suor, que é um exemplo para as crianças. Nós contagiamos os nossos filhos pela dedicação que nós temos. Pela dedicação. Então nós precisamos dar tempo para os filhos. Qual é o obstáculo à função de ser pai? É o sentimento de perda de tempo. E nós não queremos perder tempo. A maioria das pessoas é assim, tem objetivos, projetos na mente, odeiam esperar, querem fazer tudo rápido. Querem fazer tudo apressadamente. Mas nós precisamos ser pacientes. Temos que gastar tempo com os nossos filhos, brincando com eles. Jogando bola com eles, soltando pipa com eles, fazendo o que eles gostam, brincando. Os pais hoje não gastam tempo com os filhos. Gasta tempo no churrasco com os amigos, gasta tempo no futebol. Ah, pastor, mas aí eu não vou ter tempo para mim. Não, você tem tempo para você. Organiza a sua agenda, você vai ter tempo para o seu futebol, você vai ter tempo para os seus amigos, mas principalmente você vai saber que a prioridade não são seus amigos nem o futebol, a prioridade são seus filhos. Significa que eu não posso fazer essas coisas. Significa que a prioridade para mim são os meus filhos.
Nós temos um costume na nossa equipe CEPAL lá em Londrina, e eles orientam que a gente tem um dia por semana com os filhos. A gente chama de Noite da Família. É um dia que a família vai ficar junto, vai assistir o filme, vai comer pipoca, vai passar um tempo juntos. Nós separamos o dia da família, o nosso dia é sábado. Tempo que a gente pode passar junto, gastar junto e fazer algumas coisas juntos. Vamos jogar bola, desliga o celular, gasta tempo com seu filho, dê prioridade para ele, que assim você está investindo na vida dele. Às vezes eu vejo meus filhos brincando, me pergunto assim, para quê? O que eles estão fazendo no que ele quer chegar? Ou eu quero terminar para eles e acabar mais rápido. Estou vendo lá um quebra-cabeça sendo montado, e eu vou e quero fazer logo, para terminar logo, para fazer minhas coisas logo. Enquanto o prazer dos pais é alcançar o alvo, terminar o que começou, os filhos eles têm prazer no processo. No desenhar, no fazer. Brinque sem propósito. Faça coisas sem objetivo, invente histórias. Agora, isso não vem naturalmente. Não importa o quão banal possa parecer, a criança ela está trabalhando em coisas, processando informações do mundo exterior. Tire o relógio. Deixe o relógio de lado. Tempo não existe para a criança. Você não está sendo pajem, você está construindo um sólido relacionamento com seus filhos. Tempo com os filhos não é dispensável, ele é fundamental. Você percebe que quantos mais velhos, são menos tempo que você tem para gastar com elas. Eles passam mais tempo com os amigos, eles passam mais tempo com outras pessoas, eles passam mais tempo na escola. Então você deve investir tempo neles quando eles ainda são pequenos. Isso é o oposto que a maior parte das mulheres e dos homens fazem hoje. Toda noite, eu tinha que contar uma história para Sara dormir. Toda noite. Eu ia lá, deitava do lado dela, na cama dela, e eu ficava pensando, Senhor, me dá uma estratégia para mim contar uma história. E aí eu inventei uma história de uma menina que tinha perdido o estojo. Só que não era a história da menina. Na verdade, era eu que tinha perdido o estojo, quando eu era criança. E eu voltei para procurar o estojo no caminho e achei o estojo. E aí eu inventava a história. E aí eu dizia que era uma menina na minha imaginação. Não sei se a Sara lembra disso. Eu inventava a história que a menina tinha achado um gatinho, tinha levado o gatinho para casa e tal. Quando eu já estava lá, pelos 10, 15 minutos, eu pensava que ela estava dormindo. Eu falei assim, agora... Eu terminava a história bem assim. Fim, acabou, você gostou? Eu esperava, eu orava para que na hora que eu chegasse no fim, acabou, você gostou, ela já estivesse dormindo. Mas não adiantava. Ela ficava esperando até o fim da história. Gostei, pai. Conta de novo. Olha, era melhor que eu gravasse a história e botasse no playback, porque todo dia era a mesma história da menina que tinha perdido o estojo, tinha achado o gatinho no meio do caminho, tinha levado o gatinho para casa, todo dia. E não adiantava mudar. Às vezes eu queria mudar a história. Não, tinha que ser aquela história. Lembra disso, Sara? Eu estava caindo, pingando de sono. Falava, não, tinha que contar a história. Trocar fralda de noite. Pai, se você não sabe o que é trocar fralda, você não sabe o que você está perdendo. Não sabe, ou que você perdeu, né? Você passar o algodão assim, na portinha ali, e vinha aquela lavada para cima de você. Melecar tudo. Estava tudo limpinho. Ou então, quando você vai sair de casa, tudo cheirosinho, você vai saindo, de repente, quando você entra, sai na porta, a fralda enche. Aí você tem que voltar para trás e trocar a fralda de novo. Ah, não, vamos assim mesmo, chega lá a gente troca. Não adianta. Vai chorar. Essas coisas a gente não pode perder. São tempos
e tempos preciosos. Quarto e último lugar. Influenciando, contagiando os nossos filhos pela influência. Ficou errado ali, não é positiva, é positiva, tá? Influência positiva. Diga para a pessoa que está ao seu lado assim: você contagia os outros pela influência positiva. Amém? Olha o versículo 10 e versículo 11. O que diz o texto? Ele diz assim, olha: tanto vocês como Deus são testemunhas, como nos portamos de maneira santa, justa e irrepreensível entre vocês os que creem. Pois vocês sabem que tratamos cada um como um pai trata os seus filhos. Como é que pai trata filho? Influenciando positivamente. Minha mãe já pediu perdão isso para mim, tá? E eu me reservo o direito de dizer o que ela fez. E ela dá risada hoje, mas ela fez muito disso, né? Então ela está filmando, ela vai ver esse vídeo depois, né? Então, ela chegava assim com nota baixa. Eu era péssimo em matemática. Gente, imagina uma pessoa ruim em matemática, era eu. Era eu. Olha, eu era bom em história, em geografia, em ciências, mas matemática eu era um zero à esquerda. Eu tirava nota para passar em matemática, não gostava de matemática. Graças a Deus hoje eu gosto um pouquinho, mas não é aquela coisa, mas dá para engolir. Mas na época da minha juventude toda eu odiava matemática. Não entendia, não entrava na minha cabeça, número para mim era uma coisa de outro planeta. E aí eu chegava com nota baixa em casa, né? Então, a primeira nota do semestre, do bimestre era baixa. Aí a segunda tinha que ser alta para compensar a nota baixa, para ter média para poder passar. Então a primeira eu não estudava, a segunda eu rachava de estudar. Aí eu chegava em casa com a nota baixa, porque abaixo da média a mãe tinha que assinar. Ela pegava a prova e falava assim: mas tu é burro mesmo? Como é que você não entendeu esse negócio? Mãe, eu não entendo esse negócio. Mas olha, você puxou teu pai. É a fuça do teu pai. Você vai ter um filho igualzinho você. Graças a Deus ela já quebrou todas essas maldições, né? Graças a Deus. Mas quantas e quantas vezes? Quantas vezes? Assinava a prova com raiva. Aí eu tinha que tirar nota para poder passar de ano. Gente, olha. Hoje ela entende. O filho tirou nota. Você sabe como é que é, né? Tirou 7. Assim, ó, você podia ter tirado 8. Não é verdade? Eu tirava 7, minha mãe falava assim: podia ter tirado 8. Eu tirava 8, minha mãe falava: podia ter tirado 9. Eu tirava 9, aí ela falava: podia ter tirado 10. Eu tirava 10, ela falava assim: não fez mais que obrigação. Era um barato. E aí o que acontecia? A gente ficava desmotivado. Ô filho, tirou 7, glória a Deus, olha, vai dar certo, na próxima você vai tirar nota melhor. Não, era aquela coisa. Influência positiva significa, não é eu falar mentira. Não é eu dizer assim: meu filho não aprende matemática, eu dizer que ele vai aprender matemática. Não. É eu orar sobre ele, eu falar assim: filho, você vai ser uma bênção. Você não está entendendo essa matéria hoje, mas você vai entender em nome de Jesus. Vai dar certo. Olha, você vai conseguir vencer isso daqui. Isso aqui não é obstáculo para você. E abençoar os nossos filhos. O que significa abençoar? Abençoar significa liberar a prosperar. Liberar a prosperar. Eu liberar o meu filho a prosperar. Falar assim: filho, vai dar certo. Crianças precisam de proteção. O pai, ele é visto como protetor primário, defensor das crianças. Como pai, eu preciso proteger os meus filhos deles serem roubados. Roubados do quê? Da inocência. Através da TV, através do vídeo. Nós estamos vivendo hoje uma fase de dessensibilização. Os nossos filhos, eles veem violência, eles veem morte, eles veem crueldade, eles veem assassinatos, e eles perdem a sensibilidade quanto a isso. E o que o Dr. James Dobson chama de virgindade psicológica, eles perdem. Quando eles assistem programas pornográficos, cenas de sexo explícito, programas como Gugu, Faustão, são violentados, eles são abusados em áreas emocionais que eles ainda não amadureceram. Não tem problema nenhum ver Faustão. Tem sim, dá uma olhada naquele programa, é cheio de sensualidade.
Passa domingo à tarde. Aí o que eu vou fazer? Muda o canal, muda a televisão, vai fazer outra coisa. Assina Sky, sei lá, dá um jeito. Não deixe seu filho perder a sensibilidade que eles têm. Cada palavra positiva feita num lar, isso é fruto de uma pesquisa, 10 negativas são lançadas. Para cada positiva, 10 negativas são lançadas. São lares com muitas palavras negativas. Não pode, não deixo, não. As crianças não ouvem encorajamentos, elas não ouvem palavras de apoio, elas não ouvem muito bem, que beleza. As crianças que ouvem esse tipo de afirmação, muito bem, parabéns, eles vão enfrentar os desafios com autoconfiança. Influenciar positivamente também é disciplinar. Você precisa disciplinar os seus filhos. Mas como é que eu vou disciplinar os meus filhos, pastor? Disciplinar com sabedoria. Nós confundimos disciplina com muitas coisas. As lembranças que temos dos nossos pais apenas refletem um homem que não comunica ou um homem nervoso. Papai muitas vezes não está educando, mas apenas controlando. Minha mãe falava assim para mim, minha mãe gritava, meu pai batia. Então minha mãe falava assim, você vai ver na hora que seu pai chegar em casa. Então na hora que meu pai chegava em casa, gente, meu pai não falava nada. Eu só ficava lá no banheiro. Quando meu pai via que meu pai estava para chegar em casa, eu ia para o banheiro tomar banho. Para ver se a raiva, a adrenalina passava enquanto eu estava tomando banho. Porque na hora que ele chegava, minha mãe despejava um caminhão de coisa em cima dele. Qualquer semelhança é mera coincidência conosco aqui, certo? Tá? Mas eu ficava lá no banheiro esperando. Aí a adrenalina baixava, tal, eu ia lá, conversava, dava um beijinho. Oi pai, como é que tá? Como é que foi de serviço? Muitas vezes não funcionava. Aliás, a maioria das vezes não funcionava. Meu pai me disciplinava com o que ele tinha na mão. Você precisa aprender a se disciplinar os seus filhos. Como é que você disciplina os seus filhos? À medida que a criança cresce, você coloca regras para ela. Disciplinar na raiva é destrutivo. Sabe por que a Bíblia manda você usar a vara para disciplinar os seus filhos? A Bíblia fala, o pai que retém a vara, ele não ama o seu filho. Olha só que coisa interessante. O pai que não disciplina com vara, odeia o filho. Está na palavra. E mais, a estultícia está ligada ao coração da criança, e a vara da disciplina a afastará dela. Olha só. Então o que eu tenho que fazer como pai? Eu tenho que usar a vara. Por que a Bíblia manda usar a vara? Porque quando você está com raiva, você fica sabendo que seu filho fez, o que você faz? Você vai lá catar a vara. Então você sai de casa, vai catar a vara lá na árvore, corta a vara, tira as coisinhas da vara, vai limpando a vara com a faca. Não é para usar a faca, é para usar a vara. Vai limpando a vara, depois você pega e passa no fogo. Enquanto isso a adrenalina vai diminuindo. Certo? Então você ia dar 20 varadas, aí você já diminui para 5. Você fala, puxa, eu vou educar no equilíbrio. Aí você vai com a Bíblia, fala, filho, a Bíblia diz isso, e eu vou te disciplinar por causa disso. Pode deitar aqui no colo que agora o couro vai comer. E não tenha medo de fazer isso, porque a Bíblia te deu autoridade para você fazer isso. Certo? Quando cresce, precisa aprender a obedecer. Porque quando é pequeno, papai é autoridade porque o filho é grande. Sabe o que nós temos que fazer? Toda disciplina é apropriada. Toda disciplina. Para a gente terminar, uma mãe ouviu a conversa do pai, do filho com outro menino de 4 anos, e o menino pergunta assim, onde está seu pai? Eu nunca vi seu pai. Aí o menino falou assim, ele não mora aqui? Aí o outro, estava sendo questionado, falou, não, ele não mora aqui. Ele só dorme em casa. Olha, ele não mora aqui, ele só dorme em casa. Porque o pai chegava quando o filho estava dormindo e saía quando o filho estava dormindo.
Pastor, quer dizer que eu não vou poder mais trabalhar então? Não estou dizendo isso, meu irmão. Não é isso. Equilibre seu tempo. Equilibre o seu tempo. 37 segundos é tudo que você vai contribuir para os seus filhos? 37 segundos por dia? Nós, cristãos, temos o propósito de cuidar dos nossos filhos e transformá-los em valorosos servos de Deus, filhos que tenham realmente valor. Nesse mundo que está perdido. Nesse mundo que está destruído. Como é que a gente vai resumir toda a infância? Relacionamento é mais importante do que tudo. Gastar tempo com a família. Investir nos filhos individualmente. Suas atitudes vão formar o caráter do seu filho. Se você está começando, então comece correto. Comece certo. Invista no seu filho. Se você está relembrando que você errou muitas vezes, está com a consciência pesada, pede perdão para os seus filhos. Ele pode ter mágoas, ter sentimentos do passado. Fala com ele, fala, filho, papai errou, mamãe errou, perdoa. Sabe qual que foi a coisa que mais me marcou na minha infância? Vou te contar. Belo de um dia, estávamos eu e meu irmão brincando de casinha. Homem não brinca de casinha, certo? A gente estava brincando de cabana, beleza? Então a gente fez cabaninha. Nós tínhamos um beliche, cercamos o beliche com lençol, botamos luz lá dentro, levamos comida para lá e tal. Então a gente não estava brincando de casinha, estava brincando de cabana, certo? Quando chegou umas 10 horas mais ou menos, meu pai falou, desmonta a cabana, vai dormir. Desmontamos a cabana, etc e tal. E o meu irmão e eu, nós sempre tivemos, minha mãe sempre comprava as coisas em dupla, né? 2 jogos de lençóis, 2 jogos de travesseiro, então era igualzinho. Como é que eu sabia a diferença do meu travesseiro pro do meu irmão? O meu era cheiroso, o dele era fedido. Certo? Ele vai me matar por isso, mas é verdade. Aí, desmontamos a cabana, guardei as minhas coisas e já ia me aprontar para dormir. Estou lá no banheiro, escovando meu dentinho para ir dormir. Eu só sentia a orelha. Minha orelha sendo puxada para cima. E eu andando na pontinha do pé. Ai, ai. Ele foi me levando para o quarto. Meu pai foi me levando para o quarto pela orelha, assim. Eu só ia na pontinha do pé, assim. Ai. E eu não falei que era para catar isso aqui? Eu falei, o senhor falou. Mas esse travesseiro não é meu, esse travesseiro é do meu irmão. Aí foi a vez do meu irmão apanhar, né? Foi lá, pegou na orelha do meu irmão, trouxe meu irmão, fez ele catar. Você sabe o que mais marcou a minha infância foi quando meu pai chegou para mim, depois disso, na mesma hora, ele olhou nos meus olhos e falou assim, filho, perdão. Perdão por ter feito isso. Eu não sabia que era seu. Tá certo que ele podia ter perguntado antes, né? Eu não precisava ter levado o puxão de orelha, né? Mas foi o que mais marcou a minha infância. Quando nós pedimos perdão aos nossos filhos, eles não nos reconhecem como fracos. Eles nos reconhecem como seres humanos, que erram, mas que têm uma atitude mais nobre ainda, que é de pedir perdão, de reconhecer os seus próprios erros. Você não é pai perfeito, eu não sou pai perfeito, e nem seremos o único pai perfeito que está lá no céu. Ele é perfeito. Nós não. Nós somos passíveis de erros, mas a gente pode tentar acertar. E é por isso que Deus nos deu essa palavra hoje. Amém? Que você contagie os seus filhos. Contagie com influências positivas. Contagie com sua dedicação. Contagie com sua afeição. Contagie os seus filhos. Que eles queiram ser como você é. Que eles possam dizer assim, eu quero ser como papai. Eu quero ser como a mamãe. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Pai, hoje nós ouvimos a Tua palavra de uma maneira especial. Somos homens e mulheres que enfrentam erros todos os dias, Senhor. E precisamos da Tua graça na nossa vida. Precisamos da Tua mão poderosa sobre nós, Pai. Pedimos, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor nos ensine
nos ensine nos mínimos detalhes, Pai, a sermos as pessoas que o Senhor deseja que nós sejamos. Pai, em nome de Jesus, abençoa o nosso coração. Ensina-nos a sermos pais, aqueles que não são ainda, ensina a ser filhos realmente, que expressem o caráter do Senhor na nossa vida. Em nome de Jesus, eu quero orar pela vida de cada um de nós aqui. Nos ensina, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém.